Mais um vídeo atendendo a pedidos, dessa vez de Ícaro Vidhat, ou Vidat. Não sei como eu pronuncio. Agora, Ícaro é Ícaro mesmo, né? Doutor, não sei porque me chama de doutor, faz um vídeo sobre o significado de ressurreição no hebraico. Porque não faz sentido um morto levantar 3 ou 4 dias depois de sepultado. Aí, cafeína vai ser pouco. Referência ao café que a gente serve aqui na tenda. Não dá, nem por crença, nem por lógica. Eu sou um ser pensante. E acredito que racional. O levantar dos mortos em Oséias, Daniel e Isaías não bate com o conceito moderno. Ajuda aí. Não sei se eu posso ajudar, mas eu tentarei. Vamos, então, falar um pouco sobre isso. Vamos pôr o terreno num desenvolvimento da cultura hebraica de modo geral. A ressurreição, que não é hebraica, não é judaica, não é uma tradição do Antigo Testamento, é persa, zoroastriana, vai entrar na cultura judaica no período pós-exílico muito adiantadamente, nas sinagogas, no meio dos fariseus. O Templo de Jerusalém nunca aceitou a ressurreição e o templo foi destruído pelos romanos sem que a ressurreição dos mortos constituísse uma doutrina judaica. Vamos então juntar a tradição persa com a tradição judaica. E eu vou antecipar um tema de um vídeo que precisa ser específico sobre isso. Então aqui eu vou mencionar as questões, mas não vou aprofundar. Para todos os assuntos do Antigo Testamento, todos, sem nenhuma exceção, você tem que separar. Não é apenas o período pré-exílico do período pós-exílico. Não é suficiente. Porque o século VI é pró-exílico, mas o século VI é igualzinho ao período pré-exílico. Você tem que separar do século V para trás e do século V para frente. Por que o século V? Porque é o momento em que os sacerdotes tomam o poder e mudam toda a religião judaica. Tudo. Nenhuma instituição, nenhuma crença, nenhuma tradição permaneceu de pé. Foi tudo jogado fora. O judaísmo sacerdotal é outra religião, é outra cultura. Só não é outro povo, porque eles precisavam do abramita. Então vamos traçar um panorama do que é importante para fins da ressurreição no período pré-exílico. Não há necessidade de ressurreição no período pré-exílico, nunca existiu ressurreição no período pré-exílico, nunca houve sequer menção a isso. Qualquer tentativa de ler textos como referência à ressurreição no período pré-exílico é má leitura, decorrente de má leitura funcional e de descompreensão completa da cultura do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, impera a cultura do crescente fértil com relação à morte. Ela é um estágio de passagem para o terceiro andar da criação. Na criação, você tem o mundo dos deuses, você tem o mundo criado pelos deuses, cada nação, cada país, e o mundo dos mortos. Compreende-se que o mundo dos mortos deriva da criação ou ele é pré-criado? Bem, uma vez que cada criação é a reconstrução de cidades, e antes das cidades já existia gente que morreu, é coerente pensar que o mundo dos mortos e o mundo dos deuses independe da criação. O Sheol, mundo dos mortos, e o mundo dos deuses são concomitantes às águas da criação. Um em cima, outro embaixo, digamos assim. Mas o problema é que o mundo dos mortos só aparece nas descrições já dentro da criação. Então pode sugerir para alguém que o mundo dos mortos surge a partir da criação. Mas isso é uma compreensão errada do que é a criação no Antigo Testamento. Criação no Antigo Testamento não tem nada a ver com o conceito de criação moderno. Criação é o estabelecimento da cidade, do rei e dos habitantes dessa cidade. A criação todas as vezes que a cidade é reconstruída. Por isso que em Apocalipse Jerusalém desce de novo, porque ela foi destruída. Então, a criação em Gênesis 1, porque Jerusalém foi destruída, e a criação em Apocalipse, porque Jerusalém foi destruída. É só a gente ler direito os textos. De modo que não é
concebível que o mundo dos mortos desapareça quando só sobra a criação, porque o mundo dos deuses permanece. Então, na minha opinião, no período pré-exílico são eternos, digamos assim, ou pelo menos concomitantes sempre às águas da criação, o mundo dos deuses, o mundo dos mortos, e o mundo dos vivos só se estabelece no mito quando a cidade é construída, o rei é instalado e a população é organizada em torno do domínio do rei sobre a criação. Logo, é da crença que os homens morrem e vão para o mundo dos mortos, num fluxo contínuo. Inclusive a intercomunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, o mundo dos deuses e o mundo dos vivos. São andares que podem ser acessados. Eventualmente é contrário à vontade dos deuses que assim seja, mas isso é irrelevante. Nós estamos discutindo as proibições dos juízes. Estamos discutindo a teoria cultural. E na teoria cultural, tanto é possível o trânsito que a Bíblia guarda a memória de dois personagens que foram para o mundo dos deuses, Enoque e Elias. Se você achou que eles foram para o céu cristão, você nunca entendeu a Bíblia na sua vida. Eles foram para o mundo dos deuses, na prática foram divinizados, e o fato de que a necromante, de quem eu tiro o nome que eu assumo aqui, o necromante, faz com que o morto, Elohim, Samuel, volte para o mundo dos vivos. Numa cultura assim, é absolutamente desnecessária a crença na ressurreição. Porque a pessoa sabe que morrendo vai para o mundo dos mortos. E Jacó diz, né? Eu vou pelo caminho de toda a terra, para onde toda a terra vai. Não deixe os meus ossos aqui no Egito, leve os meus ossos lá para a minha terra. É a crença comum. Pois bem, isso você lerá em qualquer literatura, mesmo as vagabundas do Antigo Testamento, porque isso é indiscutível. Agora, o que eu vou dizer você não lerá na literatura. Não sei se algum teórico já disse isso, se disse eu nunca li. Agora você vai ouvir o que eu digo. Para mim, quando os sacerdotes assumiram o poder em Jerusalém, eles acabaram com a doutrina da vida após a morte. Isso está claramente em Gênesis 2:3 e em Eclesiastes. Como os cristãos e os judeus leem 2:3 a partir da sua crença de vida após a morte, então eles interpretam que a morte ali é simbólica. Mas isso é um estupro da narrativa. Registremos. E quanto a Eclesiastes, a igreja sequer reconhece essa leitura, salvo um iluminado ou outro, mas a academia compreende que para Eclesiastes morreu, acabou, mas ele é um pensamento fora da curva. Discordo, ele não é um pensamento fora da curva, ele é ortodoxo, ele está expressando a crença do Templo de Jerusalém, que permanecerá até a década de 70. Morreu, acabou. O objetivo disso é extrair da população o máximo de eficiência e rendimento do sacrifício substitutivo, com uma questão que, inclusive, está presente em Eclesiastes. A vida é breve, morreu, acabou, mas você pode estendê-la até o limite potencial dela, fazendo os sacrifícios em Jerusalém. Porque cada vez que você faz o sacrifício, você adia, pelo menos em um ano, a sua morte, que é o fenômeno definitivo. Morreu, acabou. Então, não tente fugir do templo de Jerusalém com a expectativa de que você pode fugir da gente indo para o mundo dos mortos, porque não existe mundo dos mortos. Então, o templo de Jerusalém, na minha opinião, acaba com a crença na vida após a morte, o que só se consegue depois de algumas gerações, porque a geração que for violentada vai permanecer escondida com essa crença, mas como essa crença não será publicizada para os filhos com medo da reação sacerdotal e da violência que eles podem perpetrar, mais cedo ou mais tarde essa fé desaparece. Imagina a pressão psicológica de uma sociedade que vive na expectativa de que morreu, acabou. É só você escutar os progressistas, os teólogos, não estou falando nem um crente normal, defendendo a necessidade na crença na vida após a morte como sendo a única forma de você ter vida saudável. Então, os ateus são todos doentes, os agnósticos são todos doentes, só quem tem a crença no mito, porque não passa de mito, em vida após a morte é que tem a cabeça boa. É um modo muito estranho de avaliar a saúde mental das pessoas. Mas, em todo caso, de médico e de louco, cada um tem um pouco. O que vai acontecer? Nas franjas do Templo de Jerusalém e na diáspora,
o contato com o zoroastrismo permanecerá. O Templo de Jerusalém já incorporou tradições de Zoroastro, da religião persa, mas não incorporou todas até o limite. Por exemplo, a ressurreição eles não incorporaram. Mas a diáspora o fará. Logo surgirá um partido chamado fariseus, que a tradição insiste em ser descendente dos sacerdotes hasidins da pureza, e que eu discordo dessa teoria radicalmente. Já foi defendida no início do século passado a teoria que eu exposei sem conhecer esses teóricos aqui no canal, de que os fariseus são o partido dos persas. A palavra fariseu e a palavra persa é a mesma, são as mesmas consoantes. Só vai mudar a vocalização, porque uma língua é a língua persa e a outra língua é a língua hebraica. Mas a palavra é a mesma, e as crenças dos fariseus e dos persas são as mesmas. Mesmas. É a crença em anjos, em demônios, em vida após a morte, em ressurreição, a vida após a morte depende da ressurreição, em juízo final, em batalha do Deus bom contra o Deus mau, etc, etc. Toda a mitologia do Novo Testamento. Então, a diáspora incorporou a tradição da ressurreição e fez confronto com o Templo de Jerusalém. Daí eles se tornam dois partidos antagônicos. Não se tornam inimigos porque os fariseus aceitarão a prioridade da Torá. E é a condição para que haja uma paz administrada na perspectiva do Templo de Jerusalém e também da sinagoga. Vide o meu vídeo sobre o prólogo de João, que se explica pelo fato do rompimento da comunidade joanina que estava na sinagoga por desrespeitar a Torá e roubar da Torá todos os atributos que serão aplicados a Jesus. Assista ao vídeo. Então, os fariseus assumem a doutrina da ressurreição e, com isso, driblam a interdição do Templo de Jerusalém da noção após a morte. Mas atenção, os fariseus não concebem alma. Não há uma alma. Houvera uma alma que sobrevivesse à vida após a morte, e não há isso no judaísmo pós-exílico. No pré-exílico há. Mas isso foi cassado. Não alma. É a noção de duplo. Eu farei tenho que fazer um vídeo sobre isso aqui. Mas no pré-exílico não tem alma. É só a vida que volta para Deus e o pó que volta para a terra. Então, quando os fariseus assumem a ressurreição, eles estão assumindo que este pó que se desfez seja refeito e receba novo fôlego divino. É como se fosse uma nova criação. A ressurreição é uma nova criação. Isso me parece estar na cabeça do Paulo que escreve para Coríntios. Seja Paulo que escreveu, não seja, não interessa, porque a leitura das cartas com base na autoria tradicional é um equívoco de procedimento exegético. Você reconstrói a estrutura cognitiva tradicional teológica do escritor a partir da leitura da carta. E quando você compara Coríntios com Tessalonicenses, você vê que são duas pessoas completamente diferentes. Uma não aceita a alma e a outra, além de alma, ainda aceita espírito. E as pessoas dizem que as duas cartas foram escritas por Paulo. Digam o que quiser, eu não acredito. Não é o mesmo autor que escreveu Coríntios e Tessalonicenses. O autor de Coríntios é um fariseu, aceita a doutrina da ressurreição, mas não tem alma. É o corpo que precisa ser ressuscitado. Quando ele se depara com os gregos, que vêm do mundo platônico, que concebem uma alma, mas não uma ressurreição, porque no conceito platônico o corpo é podre e a alma é que tem que sobreviver porque ela é pura, os gregos então ridicularizam a noção de ressurreição de Paulo, porque ele opera numa tradição em que não há alma, não há vida após a morte. E o grego concebe uma vida após a morte por força da alma. Então há um choque. O Paulo, como parte do pressuposto que a doutrina dele é a revelação e a dos gregos é a estultícia, ele vai argumentar que se os gregos recusarem a crença na ressurreição e partirem do pressuposto de que não há ressurreição, então a fé, ou seja, a pregação de Paulo é inútil, porque de que adianta as pessoas serem salvas? De que adianta uma vida de justiça, entregar os membros à justiça, como dizem Romanos, se no final tudo acabou? Então, a única coerência, no entender de Paulo, para o ministério dele é se de fato houver ressurreição. Porque então
faz sentido a salvação, então faz sentido uma vida no espírito, então faz sentido uma vida na justiça, porque você morre, acaba, se dissolve, não tem alma, não tem coisa nenhuma, mas no momento do retorno do Cristo, ou no momento do juízo final, ou no momento propício para isso, a divindade simplesmente recria os mortos que morreram em Cristo e os traz para a ressurreição. Então, a ressurreição funcionou como uma válvula de escape para uma cultura que não concebia a alma. Você tem, então, a tradição persa e a tradição grega. A tradição grega, além de conceber uma alma, concebeu o corpo como mal. Logo, ressurreição e alma não se encaixam. Paulo concebeu a ressurreição, e eu diria, o autor de Coríntios, seja Paulo, seja qualquer outro que tenha escrito aquela carta, o autor de Coríntios maneja a doutrina da ressurreição para escapar do enclausuramento dentro do ecúmeno, e apenas no ecúmeno, da dimensão da vida. Morreu, acabou. Por isso, a disputa entre o Templo de Jerusalém e os fariseus era uma relação que precisava ser administrada, e em determinados momentos ela pegava fogo justamente por conta do tema da ressurreição. Então, eu diria assim, Ícaro e peregrinos, é mito. Como você bem disse, ninguém ressuscita. As aparentes ressurreições são, na verdade, estados de não morte, mas se morreu, morreu, acabou, não tem absolutamente nada. Isso nós dizemos hoje com base na compreensão científica. Mas o Templo de Jerusalém o disse baseado no interesse político de não permitir esperança para a população e obrigar a população a sacrificar em Jerusalém para a postergação de sua vida. Nesse contexto de pressão psicológica, a doutrina da ressurreição cai como uma luva na diáspora, da onde sairão os fariseus, as sinagogas, e a partir daí encontrar um desenvolvimento primeiro dentro do cristianismo, do judaísmo, que não o articulará com a noção de alma em nenhum momento, mas depois que o cristianismo se desenvolver, o cristianismo incorporará a tradição de alma, ao mesmo tempo em que manterá, e alma grega, ao mesmo tempo em que manterá a doutrina da ressurreição. Mas isso é tão desnecessário que você não vai ver nenhum cristão médio no dia a dia preocupado com ressurreição, porque não serve para nada a ressurreição na crença cristã. Para nada, seja honesto. Todo cristão acredita num fantasma que mora dentro dele, um Gasparzinho, que morreu, vai brincar de cantar para Jesus lá no céu. Vai lamentar que não tenha dinheiro para dar dízimo lá na igreja, lá no céu. Mas cantar, ele vai cantar, vai ser santo, não vai ter sexo, não vai pensar, que são as coisas ruins. Ou seja, é um pensamento absolutamente mitológico, de recorte grego, do que prescinde totalmente da ressurreição. A ressurreição fica aí como um pendurucaio, né? Um bibelô velho que fica aí, mas não tem nenhuma utilidade. Nenhuma utilidade. Só quem toca na ressurreição são os dispensacionalistas, que fazem uma leitura historicizante da mitologia bíblica, que eu já fiz na minha fase de crente fundamentalista, e fica contando os dias para ver os milagres mitológicos que se sucederão diante dos olhos das pessoas. Mas isso é mito absoluto, não tem nenhum fundo de realidade nisso. É mitologia pura e da pior possível. Grosseira, inclusive. Agora, lá no período do Segundo Templo até o final do judaísmo clássico, antes da destruição de Jerusalém, nós temos um interregno em que o povo da Bíblia não cria na vida após a morte. Não tem alma, não tem sobrevivência, não tem conhecimento, não tem nada. Por isso, uma parcela da periferia, longe do centro do poder teológico, porque perto do templo nem ouse querer quebrar o discurso mitológico do templo, porque é com isso que ele controla as pessoas. Mas na periferia, foi avassaladora a adesão à ressurreição, porque é a forma de fugir àquela clausura. Agora,
o fariseu e todos os judeus que seguirem os fariseus sabem que morreu, acabou. Porque eles seguirão a doutrina do Templo de Jerusalém. Não recusarão a doutrina do Templo de Jerusalém. Não vão inventar uma alma. Não vão inventar que é falsa a declaração do Templo de Jerusalém, com base na Torá, Gênesis 2, Gênesis 3, de que no dia em que você pecar, você morre. Então você morre. Sou pecador, morrerei. Mas, pela graça de Deus, assim entenderá o fariseu e o judeu que o seguir, Deus nos dá a ressurreição. Graciosamente, ele nos reconstruirá, nos recriará no dia aprazível. Ficamos por aqui. Deixe suas questões nos comentários. Pode fazer a sua crítica. Faça crítica amistosa. Meta o pé no meu peito. Professor, o senhor disse isso. E quanto a isso? Mas não seria assim assado? Se você for apresentar posições de terceiros, aí cuidado, né? Porque depende de que terceiros a gente vai usar. Então, selecione com muito carinho que terceiro você vai usar para dizer, professor, fulano diz isso, para eu não ter um ataque apoplético, né? Se você vai usar alguém que disse diferente para eu questionar, que seja alguém que pelo menos tenha mais do que 3 neurônios. Senão, não me faça perder meu tempo. Eu não perco meu tempo quando eu respondo as questões de vocês. Mas façam questões com base em informação séria, não em patacoadas mitológicas transformadas em filosofia que se vende a 3x4 nas igrejas e no YouTube. Sejamos sérios. Agora, se você encontrar algo seriamente questionável, de uma perspectiva questionável, dialogal, fraterna, séria, de igual para igual, não precisa me chamar de doutor, como o Ícaro fez. Necromante. Nos argumentos sérios, não há autoridade. Somos todos iguais aqui, desde que todos tenhamos as mesmas informações, pensemos todos no mesmo nível epistemológico, ou seja, ciência e crítica e mais nada, e tenhamos todas as mesmas informações. Se dispusermos desses 3 elementos, não há título, não há papel e não há autoridade, nem aqui, nem aí. Esse é o jogo da tenda. Quem não tem competência não entre no octógono. Quem não sabe brincar, não desce para o play. Tchau, tchau. Será se eu errei? Será se eu estou errado? Pode ser. Me ajudem. Tchau, tchau.